Glória a Deus. Glória a Deus. Vem. Conjunto vencedores, conjunto de varões vencedores em Cristo, saúde a amada igreja com a paz do Senhor.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fico o tempo todo pensando no Senhor. Como será esse lugar divino? E a face do Senhor? Como será? Deve ser muito lindo. É como sonho. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero atravessar esse véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei, boa noite eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero atravessar esse véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero Glória a Deus. Aleluia. Eu sei, no sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei, ficarei. É como um sonho. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos de pé, vamos ler a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7.
1 Samuel capítulo 7. Santo, santo, santo. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel capítulo 7. Versículo 9. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Glória a Deus. Essa parte então que diz: então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou inteiro. Irmãos, o tema da mensagem de hoje, nós vamos usar só uma palavra e vamos discorrer algumas partes da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre vamos convidar aqui o pastor Davi para orar e apresentar os pedidos. Aleluia, Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. A gente vê o pastor falando desses fatos que ocorreram e sabemos que isso mexe muito também com a igreja, que a gente ora, mas nós sabemos que a solução vem do Senhor. Então vamos continuar orando para que Deus venha estender as suas mãos e socorrendo essas vidas. Oremos ao Senhor, irmãos. Aleluia. Nós temos aqui os números onde nós começamos a orar aqui. Então vamos orar para que Deus venha abençoando. Chegou mais pedido aqui de oração e nós estaremos intercedendo ao Senhor. Aleluia. Amado Deus, eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua presença mais uma vez, Senhor, para clamar ao Senhor. O Senhor falou na Tua palavra, Senhor: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Senhor. E nós estamos aqui como intercessores, ó Pai amado, desta obra aqui nesse lugar, e também, meu Deus amado, intercedendo por essas nações que foram afetadas, ó meu Deus amado, a Turquia, a Síria, meu Deus amado, que o Senhor venha usando, ó Pai amado, a todas as pessoas que estão dispostas a colaborar, que ele seja o instrumento de Deus usado nas mãos do Senhor para socorrer essas vidas, ó Pai. Nós queremos apresentar o Marcos, ó Pai amado, e também apresentar, meu Deus amado, a todas as pessoas, ó Pai amado, que estão necessitando de um milagre na sua vida, Senhor. Meu Deus e meu Pai, olha para o Teu povo, Senhor da glória, esse povo que Te ama, que acredita e que confia em Ti, Senhor. Portanto, nós oramos a Ti, apresentando a todos os pedidos de oração, que as Tuas mãos, Senhor, continue estendida para com essas pessoas, meu Deus, no nome santo de Jesus, é que nós oramos agradecido. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estudar hoje sobre a palavra que eu falei, inteiro. Então vamos pedir que, por favor, todos repitam essa palavra inteiro. Todos. Pronto. Só essa palavra é o tema da nossa mensagem de hoje. E nós vamos conferir vários versículos na Bíblia Sagrada para você ficar bem atento aí. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio capítulo 24. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Deuteronômio 24. A primeira parte que nós vamos falar nessa noite da palavra inteira, nós vamos falar sobre como Deus, Ele ama a família, Ele preserva a família. Deus tem um cuidado especial com a família.
Deuteronômio 24, versículo 5. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Por um ano, o quê? Como é que está a nossa vida? Por um ano inteiro. Ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Olha só, irmãos, Deus deu uma dispensa militar para o recém-casado. Por quê? Se o homem fosse para a guerra, ele poderia morrer e não iria desfrutar do seu casamento e da sua família, porque ele estava ali constituindo uma nova família na sociedade. Para isso ele precisava de vida para poder prosseguir o seu casamento, a sua felicidade. E Deus determinou que esse homem recém-casado ficaria um ano inteiro sem prestar serviço militar, para poder alegrar o coração da sua mulher que a tomou, como diz aqui na palavra do Senhor. Muitas pessoas, elas brincam com casamento, com família, mas a coisa é séria. Deus, nos seus detalhes, na Bíblia Sagrada, Ele nos ensina tudo, porque uma família ela tem que ser preservada. Enquanto o homem sem Deus, enquanto o mundo maligno quer destruir a família, a igreja está aqui orando para abençoar as famílias em nome de Jesus. Quantos aqui estão orando, abençoando a sua família? Levante a sua mão e glorifique a Deus, porque você tem uma família para você abençoar em nome de Jesus. O que Deus abençoou tem que ser conservado, tem que ser preservado. A família é sagrada e Deus tem abençoado assim o seu povo em toda a face da terra. Nós sabemos que tem surgido, irmãos, muitos movimentos para querer estabilizar as famílias, mas quem tem a raiz, quem tem o princípio da família, quem foi criado num lar, quem sabe o que é uma família, jamais você vai abrir mão daquilo que Deus constituiu. Você vai honrar, você vai procurar se esforçar para você ver a sua família bem para a glória do Senhor Jesus. Muitas são as investidas, muitos são os ataques, mas nós vamos andando e cantando o hino da vitória, até aqui o Senhor tem abençoado, tem guardado, tem preservado, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus se preocupa com os detalhes da sua vida. Às vezes a pessoa pensa que não, mas Deus se preocupa. E aqui nós vimos esse texto bem claro da preocupação de Deus com a família para que aquele homem não viesse morrer. Sempre na Bíblia você vai encontrar respostas para tudo, principalmente quando tange o lado familiar. Olha, irmãos, a coisa é tão séria que houve uma guerra aqui na América Latina, uns anos atrás, e umas nações se uniram e foram guerrear contra o Paraguai. E estava envolvido nisso aí a Inglaterra. E o que aconteceu? O Paraguai estava ascendendo, crescendo com a guerra, morreram-se muitos homens, e eles liberaram até a poligamia, e eles passaram a apertar. Época de guerra não é fácil. Tem gente que pensa que guerra é brincadeira, é coisa séria. Agora mesmo nós estamos vendo aí uma guerra da Ucrânia com a Rússia. Quantas crianças morrendo, mulheres, senhores, senhoras, numa guerra? Não é fácil a pessoa lidar com a guerra. Muitas pessoas pensam que é brincadeira. Numa guerra há uma baixa muito grande do lado masculino. Para você ter uma ideia, Isaías capítulo 4 diz que, olha só, 7 mulheres vão lançar a mão de um homem. Isso aqui tem vários significados sobre isso. 7 mulheres vão lançar a mão de um homem. Isaías capítulo 4. Tem várias interpretações sobre isso. Eu vou falar uma delas. Uma delas é o seguinte: a guerra. Uma guerra onde há muita baixa do lado masculino, as mulheres então ficam no número maior. Por exemplo, hoje na Rússia, sabe quantas mulheres tem a mais lá? 10 milhões. 10 milhões. E isso aí traz um desequilíbrio. E a gente tem que observar, na área geográfica, populacional, é muito importante. Segundo os estudos, uma nação ela tem que crescer por ano 2,80. Se ela não crescer, ela acaba sendo consumida
por outros povos. Daqui a pouco ela perde a sua identidade e vem outra nação e aglutina e passa a trazer os seus costumes. Por exemplo, o povo está preocupado com a Europa, a Inglaterra, a França. Por quê? Os muçulmanos estão dominando e predominando. Com isso, a nação vai perdendo a sua identidade. Hoje a taxa, nós vemos aí de crescimento das nações, as pessoas quando casam hoje, no máximo elas pensam em ter um filho, ou às vezes nem têm filhos, e com isso outra nação vem e começa a dominar aquela outra nação. Portanto, uma nação tem que crescer aí 2,80 por ano para não perder a sua identificação. Então a guerra, ela contribui muito para isso e para baixas. Você vê que o lado masculino é um número assim muito expressivo quando vai para a guerra. A Bíblia diz em Êxodo 12:37, quando a nação de Israel saiu do Egito, só homens tinham mais ou menos 600 mil homens. Quer dizer, então esses homens estariam na linha de frente para o combate. Na guerra, já de primeira mão, os homens vão enfrentar. Hoje nós temos muitas mulheres aí no serviço militar, mas sempre o lado masculino é um número maior. Por isso Deus, na sua sabedoria, deixou esse versículo aqui, que o homem teria que ser dispensado um ano inteiro para que ele pudesse estar junto com a sua esposa, constituindo a sua família. E nós louvamos a Deus pela igreja, que quando um cristão ele constitui uma família, ele está sob a orientação de Deus, sob a bênção de Deus, para que possa crescer, para que possa frutificar, e assim o nome do Senhor sendo glorificado, e a pessoa vai contar o seu testemunho da sua família e da sua experiência que teve com Deus Todo-Poderoso. Então esse é o primeiro ponto que nós vamos falar aqui. Nós vamos agora para o segundo ponto. 1 Samuel. Abra novamente a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 7. Vamos ver. 1 Samuel capítulo 7. Vamos conferir esse versículo bem pausadamente. 1 Samuel 7, 9. Foi o que nós lemos aqui no início. Mas veja só. Esse versículo, antes de ler, eu quero explicar aqui o seguinte: a nação de Israel estava passando por um momento difícil. Porque a nação de Israel estava sempre em guerra e os inimigos estavam vencendo a nação de Israel. Ana orou e chorou e pediu um filho para Deus. E ela continuou orando. Mas uma hora Ana disse assim: Deus, eu vou dar esse filho que nascer para a tua obra, para a tua casa. Quando Ana fez esse voto perante Deus, sabe o que aconteceu? Deus abriu a madre de Ana e ela ficou grávida de Samuel. Mas por que Deus permitiu esse milagre? Porque Ana queria um filho para ela. Deus queria um profeta para a sua nação, que era o profeta Samuel. Olha como que é a visão do Deus Todo-Poderoso. Ana queria um filho. Deus estava dizendo: eu quero um profeta para a nação de Israel. Irmãos, e olha o que aconteceu. Samuel nasceu, ela desmamou e entregou na casa de Deus, como ela havia prometido. Entregou para Deus. Sabe o que Deus fez depois? Deu-lhe mais 5 filhos. Porque quando você dá algo para Deus, Deus dá muito mais para você. Porque Deus tem muito mais para nos dar do que nós mesmos a pedir. Então vamos ler 1 Samuel 7, 9. Todos abram a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, 1 Samuel 7, 9. 1 Samuel 7, 9. Todos encontraram? Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou. Agora, depois da palavra sacrificou, o que tem aí? Inteiro. Vamos repetir? Inteiro. Novamente. Inteiro. Bem forte. Inteiro. Ele sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu
ouvidos. Tem gente que está dizendo: Deus não me ouve, eu oro, Deus não me ouve. Sabe por quê? Você tem que ter um compromisso com Deus sério, de fazer a obra de Deus e entregar aquilo que lhe é devido inteiro. O problema é que muitos crentes estão dando as coisas para Deus pela metade. Muitos cristãos estão fazendo a obra de Deus pela metade, não estão fazendo a obra de Deus de forma correta. Samuel, vamos parafrasear aqui, ele disse, chamou a nação de Israel e disse: vocês querem vitória? Sim. Vocês querem ver a mão de Deus agindo? Sim. Então eu vou sacrificar aqui um cordeiro de mama inteiro, porque para Deus tem que ser o melhor, tem que ser inteiro, tem que ser com sinceridade, tem que ser com coração, e o nome do Senhor tem que ser glorificado. Quando ele sacrificou aquele cordeiro por inteiro, irmãos, olha o que aconteceu. Os filisteus vinham sobre Israel e venciam. Lá no 1 Samuel, capítulo 5 e 6, sabe o que eles fizeram? Pegaram a arca da aliança, os filisteus, e levaram para lá, para a terra deles. E na terra dos filisteus tinha 5 cidades costeiras. 5. Essas 5 cidades costeiras têm um significado bem interessante. Veja só: 5 cidades. Eles pegaram e levaram a arca, porque a arca da aliança era o maior símbolo ali da nação de Israel. Era o maior símbolo da nação de Israel. E eles levaram a arca da aliança. Isso foi um arraso para Israel. Nasceu uma criança nesse período e o nome foi Icabô, que significa e foi-se a glória de Israel. É como se estivesse dizendo: e acabou, acabou-se, foi-se a arca da aliança. E ela ficou lá por 7 meses. E sabe o que aconteceu? Eles pegaram a arca da aliança e colocaram na casa de Dagom, que era o deus dos filisteus. Quando colocaram a arca na casa de Dagom, o deus dos filisteus, a Bíblia diz que as mãos da estátua caíram. Isso indica que os deuses não têm poder. Aí, vamos lá, cola essas mãos aí, põe Durepox, Araudites, e cola essas mãos. Daqui a pouco cai a cabeça de Dagom, para dizer o quê? Que esses deuses não têm inteligência. Cola de novo aí com Durepox, mas a arca da aliança estava intacta. Irmãos, e sabe o que diz 1 Samuel 5 e 6? Que o povo foi acometido de hemorroida. Você imagina esse povo andando pulando, tudo com hemorroida. Eles ficaram tão apavorados que eles falaram: vamos pegar essa arca e devolver. Pegaram a arca, colocaram umas vaquinhas lá e colocaram dentro da arca 5 ratos de ouro e 5 hemorroidas de ouro. Sabe por quê? Eles calcularam o seguinte na mente deles: por que 5? Como eu falei para vocês, as 5 cidades lá da Filistia. Os 5 ratos de ouro, eles atribuíram aquela hemorroida aos ratos. Então eles pegaram 5 ratos de ouro, 5 hemorroidas de ouro, representando as cidades dos filisteus, e falaram: pode ir embora. Colocaram as vaquinhas lá, a arca, e foi levando, e as vacas foram certinho rumo a Israel, e a arca da aliança foi devolvida. Isso capítulo 5 e 6. Agora quem entra no capítulo 7 em ação? Samuel. Agora não tem mais para filisteu, porque onde tem vida consagrada no altar, a vitória é certa na presença de Deus. Ninguém vai tomar arca, ninguém vai vencer guerra, porque agora Jeová vai pelejar pelo seu povo. Quando a sua vida está inteiramente na presença de Deus, Jeová vai lutar por você. Irmãos, Deus mandou foi só um trovão e os inimigos saíram correndo. A pessoa nem guerrear. Deus vai ser só uma amostra do meu poder, para vocês verem o que é bom. Samuel sacrificou por inteiro. Aqui está o segredo de você obter vitória. Não se pode brincar com as coisas de Deus, pensando que Deus pode ser enganado. Vai fazer a obra de Deus, você tem que fazer por inteiro. E aqui eu vou aplicar o seguinte:
A parte do dízimo, por exemplo, se você ganha 3 mil reais, você tem que pagar 300 reais de dízimo. Aí tem gente que vai e paga 150 com dó de pagar porque acha que é muito. O que aconteceu? Esse crente não sacrificou por inteiro. Ele está entregando as coisas pela metade. E outros nem isso fazem. E tem uma parte na Bíblia muito forte sobre isso. Ananias e Safira, um casal. Uma pessoa mentindo já é um perigo. Que se não se arrepender, mentira leva para o inferno. Está lá no Apocalipse capítulo 21 e 22. E o casal fez o seguinte: vendeu uma herdade lá e combinaram de deixar uma parte, ficaram com a outra, para dizer que estava entregando tudo. Quer dizer, não estava entregando por inteiro. Ananias foi na frente, chegou lá, contou a história. Apareceu o pastor Pedro, apareceu o irmão Ananias, quais são as novas, vim trazer todo o dinheiro aqui. Quando ele foi entregar, o Espírito Santo manifestou o dom de discernimento de espírito no apóstolo Pedro. Pedro olhou para Ananias e disse: Ananias, por que tu deixaste Satanás encher teu coração? Tu não mentiste aos homens, tu mentiste ao Espírito Santo. Aí depois ele fala: tu mentiste a Deus, porque o Espírito Santo é Deus, é soberano e está aqui para receber honra, glória e poder. A Bíblia diz que esse homem não entregou por inteiro, mentiu. Sabe o que aconteceu com esse homem? Caiu, morreu na hora. Vieram jovens e levaram. Cerca de 3 horas e meia, Safira foi atrás e contou a mesma história. Naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, senão em 5 minutos todo mundo já sabia de tudo. E outra coisa também, a igreja primitiva não era fofoqueira. Quase 3 horas e meia, ninguém sabia de nada. Safira entrou na igreja e contou a mesma história, e a Bíblia diz que ela caiu e morreu. Os jovens vieram e sepultaram. Por que, irmãos? Mentiram e foram levar só a metade. Deus, Ele não quer resto, Ele não quer coisas indevidas. Faça a obra de Deus e entregue inteiramente nas mãos do Senhor Jesus. Agora abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12. Olha só como esse versículo aí é interessante. Nós vamos ler só a parte em epígrafe, só a que está acima do versículo 12. Olha só o que diz, 26, 12. Oração daquele que deu o quê? O dízimo. Irmãos, agora aqui eu quero fazer a aplicação para você entender bem. Tem gente que diz assim: eu li a Bíblia todinha de Gênesis ao Apocalipse. Tem uns que lê a Bíblia toda, e tem outros que dizem que conhecem a Bíblia de capa a capa. Conhece uma capa e a outra, não é o que é bom nada. Deuteronômio 26, 12 em epígrafe, o título diz o que? Oração daquele que deu o dízimo. Irmãos, se um crente disser assim: eu li a Bíblia toda, está aqui a Bíblia, eu li a Bíblia toda, e se ele não pagou o dízimo ou não paga dízimo, ele nunca vai dizer que leu a Bíblia inteira. Porque como é que você vai fazer essa oração se você não paga dízimo? Eu não estou dizendo de pessoas que estão desempregadas, que isso é temporariamente. Estou falando de pessoas que recebem, que têm o seu salário e nunca pagam o dízimo. Sabe por quê? Nunca vai dizer: eu li a Bíblia inteira. Porque eu estou falando aqui da palavra inteiro. Samuel sacrificou inteiro para Deus e obteve o que? Vitória. Então você quer obter a vitória de Deus? Seja fiel, ponha a sua fé em ação. Não duvide da providência de Deus. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Deus é o dono do ouro e da prata. Ageu capítulo 2, versículo 8. Operando Deus, quem impedirá? A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre, porque Deus é soberano. Ele pode resolver as coisas em questão de 1 segundo e o nome dele ser glorificado e exaltado. O que Deus quer que cada um coloque em ação? A sua fé, para você poder sacrificar inteiro na presença de Deus. Esse é um grande segredo. Agora abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios capítulo 8. 2 aos Coríntios capítulo 8. Nós estamos falando da palavra inteiro. 2 aos Coríntios 8, 6. De modo que pedimos a Tito, eu estou lendo aqui na Bíblia, a linguagem de hoje, para a gente trazer uma tradução atual. De modo que pedimos a Tito, que começou
a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Olha só, Paulo falou, assim como a obra, você vai ver algumas versões, assim como você completou, você começou, você deve completar. Ou seja, você tem que fazer a obra de Deus por inteiro, não pela metade. Paulo fala de completar. Isso aqui é uma obra muito séria, e o contexto, Paulo está falando de ofertas para a obra do Senhor. E aqui, irmãos, nós temos o maior exemplo de obra completa, está na pessoa de Jesus, que foi na cruz do Calvário. Quando Jesus foi se entregar na cruz, Ele não entregou uma mão ou só um pé. Jesus entregou toda a sua vida na cruz do Calvário. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque na cruz Ele exclamou, João 19:30, tetelestai, quer dizer, está consumado. Quando Jesus falou está consumado, o Pai se levanta do trono e diz, a obra do sacrifício está inteira, completa. Deus bate o martelo soteriológico e diz, a partir de hoje, quem aceitar o sacrifício do meu filho está salvo. Está com o nome escrito no livro da vida, está garantida a entrada na vida eterna, porque a obra foi feita completa, inteiro. Jesus foi o cordeiro que não se entregou pela metade, ele se deu, espírito, alma e corpo, ele se entregou por nós na cruz do Calvário. E aqui, a ligação que nós vamos fazer também com 1 Samuel 7:9, que Samuel pegou e sacrificou o cordeiro inteiro. O cordeiro representa Jesus inteiro, porque Jesus se entregou totalmente na cruz. Agora olha o detalhe, em holocausto. O que é holocausto? É uma oferta de dedicação. A palavra holocausto, holo, quer dizer todo, e causto, queimado, ou seja, oferta toda queimada. Sabe o que isso significa? Que Jesus é o cordeiro. Lá em Êxodo capítulo número 12, você vai encontrar a história da Páscoa, que quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles comemoraram a Páscoa no Egito. Aí Deus falou para pegar um cordeirinho, ele não deveria ter defeitos, deveria ser guardado ali por alguns dias, depois ele teria que ser assado, todo, ele tinha que ser todo assado, não podia ser só um pé ou uma cabeça, todo, porque Jesus foi oferecido totalmente na cruz. E se a família fosse pequena, chamava outra, para não sobrar para o dia seguinte. Porque o Cordeiro Jesus, ele é suficiente para toda a família que se reúne e quer Jesus na sua vida, na sua família e na sua casa. Então o holocausto é uma oferta inteira. Jesus se entregou totalmente na cruz do Calvário. Isso aqui é muito forte, porque expressa a salvação para a humanidade através de um sacrifício que ele se entregou inteiramente na presença de Deus. Agora, meus irmãos, quando você entrega a sua vida para Jesus, se você glorifica a Deus, você tem que imaginar o seguinte: eu estou aqui hoje porque ele se entregou totalmente na cruz do Calvário, e quando ele deu o brado de vitória, Deus recebeu o sacrifício e a igreja está aqui glorificando e exaltando a Deus. Vamos agora para outro ponto. Abra sua Bíblia em 1º livro das Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas 12:38. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. 1 Crônicas 12:38. Todos esses nomes de guerra, postos em ordem de batalha, com coração o quê? Inteiro. Olha só que interessante isso. Com o coração inteiro vieram a Hebrom para levantar Davi rei sobre todo Israel, e também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar Davi rei. Olha que interessante, tanto os homens de guerra como toda a nação estava com o coração inteiro para receber Davi como um rei. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que os soldados de guerra representam os obreiros e a nação representa a igreja. Os soldados de guerra pegam aqui na mão de Davi, a nação pega na outra mão de Davi e diz: este é o nosso rei, e o nosso coração está inteiro com ele, para que ele seja rei da nação de Israel. E aqui nós aprendemos algo muito interessante.
Davi representa o pastor da igreja, representa o obreiro. Eu estou falando de todas as igrejas, não só aqui da igreja. Davi representa o pastor, os soldados, os obreiros, e a nação, a igreja. Irmãos, todos estavam de comum acordo com Davi. Você é rei. Ninguém queria derrubar Davi. Sabe o que nós aprendemos? Que quando Deus levanta um líder, um pastor, quando Deus levanta um líder de departamentos, é para todo mundo se unir, e o coração tem que estar inteiro com ele e não querer derrubar, porque a obra não é do homem. Quando você fica disputando, querendo derrubar um do outro, querendo ser melhor, Deus não abençoa, porque a obra é de Deus. Custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário, e todos nós aqui somos mordomos, estamos administrando bens alheios, porque tudo aqui pertence a Jesus de Nazaré. Quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, quem recebe glória e honra é Jesus. Você se dobra diante de Jesus, você fala em línguas pelo poder do Espírito Santo. Tudo aqui é para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até no céu, quando nós chegarmos lá, vamos nos prostrar diante do trono de Jesus e depositar a coroa aos seus pés e dizer: digno é o Senhor de honra, glória, louvor e majestade para todo o céu. Temos que estar com o coração voltado para a obra de Deus. Irmãos, agora olha aqui. Billy Graham foi um dos maiores pregadores do mundo. Ele ganhou mais de 6 milhões de almas para Jesus. Enquanto Hitler matou aí 6 milhões de judeus, Billy Graham ganhou mais de 6 milhões de almas para Jesus. Mas escute aqui. Descobriram um segredo. O que aconteceu com Billy Graham, que ele ascendeu e que o seu ministério foi um sucesso? E ele ganhou muitas almas para Jesus. Sabe por quê? Fizeram uma pesquisa que a equipe que assessorava Billy Graham, ninguém queria derrubá-lo. Todo mundo reconhecia que Billy Graham foi um homem chamado por Deus para pregar para as massas, o evangelismo em massa. Ninguém queria derrubá-lo, pelo contrário, tinha uma assessoria à altura para ver o reino de Deus crescendo e o nome de Jesus sendo glorificado. Agora, muitas igrejas, sabe o que acontece com algumas congregações, com algumas igrejas, com alguns departamentos? Deus levanta uma pessoa, a pessoa começa a louvar lindo com unção, aí vem uma pessoa com inveja querendo derrubar. Deus levanta uma pessoa para ajudar um dirigente de congregação, um departamento, aí acende, aquele conjunto cresce, um sucesso a congregação, a pessoa fica com ciúme, com inveja, aí quer derrubar a pessoa, dá rasteira, porque ela quer se apresentar, não é Jesus, é ela. Aí a obra nunca vai avante, porque as pessoas querem glória para si. Mas quando você se prostra e diz: digno é o Senhor de honra, glória e poder, aí as coisas vão dar certo. O problema é que muitas pessoas querem aplausos, elas querem defender a si e não o seu grupo, a sua equipe. Billy Graham, na época, não tinha internet quando ele pregava. Na década de 60, a equipe dele fazia, sabe o que, irmãos? Recortava as notícias dos jornais, montava tudo direitinho e dava para Billy Graham. Billy Graham, quando pregou aqui no Brasil, ele deu uma descrição da estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Ele deu uma aula. Por quê? Porque ele tinha uma equipe que o assessorava, que queria ver o bem da obra do Senhor. Mas tem pessoas invejosas que elas querem derrubar os outros. Elas nunca querem ver as pessoas prosperando. Isso é coisa de demônio, é coisa diabólica. Se você quer ver o reino de Deus crescendo, faça segundo essa passagem aqui. Os homens vieram, se uniram com Davi, a nação se uniu com Davi, e Davi foi um guerreiro vitorioso. A igreja que está unida é mais do que vencedora pelo sangue de Jesus. Então vamos estar unidos, vamos querer ver o bem da obra do Senhor. Esses crentes que querem derrubar os outros, sempre Deus vai pegar esses crentes aí, que só querem ver a desgraça dos outros, nunca querem ver a bênção dos outros. Abra agora a sua Bíblia, e esses versículos também são fortes que eu vou ler aqui. Hebreus capítulo 13. Marque bem esse versículo aí na sua Bíblia. Quando o crente se levantar com rebeldia, nós vamos ler esses dois versículos e vai responder tudo agora.
Hebreus capítulo 13, encontraram? Eu vou ler aqui, versículos 7 e 17. Às vezes o pastor toma uma decisão na igreja, eu estou falando de todos os pastores. Tem gente que se levanta contra e fica irado, com raiva, mas olha o que a Bíblia diz. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Isso é Bíblia. Versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. É a Bíblia que orienta você obedecer os pastores. Mas tem pessoas que se levantam contra a obra, pessoas que não se unem como Davi recebeu a união daquele povo, porque aquele povo estava com o coração inteiro voltado para a obra do Senhor. Quando a igreja está com o coração voltado inteiro para a obra do Senhor, as coisas fluem e o Senhor Jesus é glorificado. Não é o eu que vai ser visto, mas quem vai ser visto é Jesus de Nazaré, que vai estar sempre presente na igreja de Jesus. Agora nós vamos para Marcos capítulo 8. Abra sua Bíblia, eu vou ler aqui na tradução brasileira. Eu peguei as versões bem assim, caprichadas mesmo, para pegar os pontos e mostrar para vocês. Marcos 8,36, na tradução brasileira, diz assim: que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro. Olha, na tradução brasileira está inteiro. Então eu peguei essa tradução bem clara. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. E na Bíblia corrigida fala a sua alma. Então, traduzindo aqui: que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, sabe o que Jesus falou com isso? Ele quer nos ensinar que a tua alma é tão preciosa. Primeiro, Jesus desceu do céu para salvá-la, porque ela é eterna. Olha como você é precioso para Deus. E para você ter ideia, a sua alma vale mais do que todo esse globo terrestre, mais do que todo mundo. A tua alma custou o sangue de Jesus na cruz. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, na Bíblia atualizada, diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. O homem é constituído de espírito, alma e corpo, portanto ele é tricótomo, a tricotomia. 1 Tessalonicenses 5,23 diz que é para você santificar o corpo, a alma e o espírito. Se não existisse, como é que você vai santificar algo que não existe? O homem é constituído dessas três partes, e Jesus está falando que a sua alma vale mais do que esse mundo inteiro. E quais são as faculdades da alma? Uma delas, que está dentro de você, a afeição. Sabe por que você ama as pessoas? Você tem afeto porque a alma está dentro de você. Consciência. Quando você faz uma coisa errada, a sua consciência te acusa. Quando você faz uma coisa certa, ela te defende. Essa consciência é a tua alma que está dentro de você, e é uma das faculdades da alma, essa aí. Agora, a nossa alma, ela tem três partes importantes também. Ela tem o lado intelectivo da inteligência. A inteligência que você tem é faculdade da alma. Esse é o lado intelectivo. Você tem um lado sensitivo. Quando você sente amor, você chora, você sente tristeza, isso aí é a alma que está dentro de você. Então a sua alma, ela é intelectiva, sensitiva, e a sua alma é volitiva. O que é volitiva? Você tem vontade própria. Até uma criança tem vontade própria. Às vezes a mãe fala: veste essa roupa. Eu não quero essa não estou com vontade de usar essa não, eu quero usar essa aqui. O que é isso? É a alma que está dentro dela. Então você é um ser muito importante. Você tem vontade própria. Isso é uma faculdade peculiar à alma que está dentro de você. Porque a tua alma, ela é tão preciosa que ela vale mais do que todo esse universo. Jesus desceu do céu para salvar, resgatar, e eu louvo esse Jesus maravilhoso. A nossa alma se alegra com esse Deus grandioso para todos. E para terminar, fique de pé agora e abra sua Bíblia em 2 João. Fica lá no finalzinho da Bíblia, 2 João. Eu vou ler aqui
Esse versículo nós vamos terminar com esse versículo, já que nós estamos falando de inteiro. E esse versículo também vai falar sobre isso. 2 João, versículo de número 8, diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o que? O inteiro galardão. Olha como a Bíblia é tremenda. O inteiro galardão. Irmão, irmã que está aqui nessa noite, eu garanto para você, tudo que você está fazendo, a obra de Deus, a oração, o jejum, enfrentando sol e chuva, até doença, e está aqui, você vai receber um galardão inteiro da parte de Deus. Deus não tem metade para dar para você, não. Deus tem algo inteiro para dar para você. Ele tem um galardão inteiro. Você deu a sua vida inteira para Jesus, e Ele tem um galardão inteiro para dar para você também. Porque Deus não dá nada pela metade. A obra dele é bem feita. Eu já deixei alguns irmãos em casa quando estava chovendo, depois do culto. Aí eles falavam: pastor, não, deixa só aqui na esquina mesmo. Eu falei: não, eu vou entrar. Eu entro na rua e deixo na porta de casa. Eu falo que o meu galardão tem que ser inteiro. Não pode ser pela metade, tem que ser inteiro. E a Bíblia sabe em tudo. Temos que fazer a obra de Deus com amor, porque o galardão vai ser por inteiro. E Hebreus 6,10 diz que Deus não é injusto para se esquecer de tudo que você vem fazendo e ainda vai fazendo com amor pela obra do Senhor. Deus tem um galardão inteiro para cada um aqui. Pode ficar tranquilo que os passos que você tem dado para a casa de Deus, o que você tem feito aqui, Deus já preparou um galardão inteiro para você. Mesmo com dificuldade, mesmo com dor, mas você diz: estou aqui para a honra e a glória do nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Eu quero convidar aqui o pastor Luiz, daqui no 18, para orar com toda a igreja. Irmãos, e vamos agradecer a Deus, porque o Senhor tem uma recompensa, um galardão inteiro aqui para cada um. Glória a Deus. Paz do Senhor para toda a igreja. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, diante da Sua presença, Pai Santo Celestial, estamos gratos por este momento e por tudo aquilo que ouvimos, ó Senhor. Porque sabemos que aquilo que ouvimos, ó Santo Deus, provém do Seu Santo Espírito que inspirou, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa, Santo Deus amado, entregar a tudo, Santo Deus amado, por inteiro, Pai. Porque sabemos que o Senhor também nos entrega os bens, o galardão, ó Santo Deus amado, por completo, ó Pai Santo. Pai, em nome de Jesus, abençoa, ó Santo Deus amado, a cada um. Que o inimigo não tenha poder de roubar, que o inimigo não tenha poder de colocar dúvida, Santo Deus amado, naquilo que ouviu, ó Senhor, porque o Senhor já tem preparado as bênçãos para cada um de nós. Abençoa, Pai, que os nossos passos estejam firmes, ó Santo Deus amado, nesta caminhada, que a gente não vire, ó Santo Deus amado, nem para a direita nem para a esquerda, porque o nosso alvo é Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa toda a igreja, e que a gente possa, Santo Deus amado, inteiramente estar na Sua presença. É isso que declaramos, lhe pedimos e agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pode sentar. Quero convidar aqui a irmã Dainha para estar louvando a Deus com o da harpa, com toda a igreja. E no momento desse louvor, irmãos, toda a igreja tem a sua bondade de contribuir na casa de Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino 35. O grande amor de Deus Jesus, por mim morrendo sobre a cruz, a petição pra me salvar.
Celeste